A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Boa noite, ouvintes. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Um prazer estar com vocês aqui com mais esse programa Privatizar faz mal ao Brasil. Hoje estamos aqui na mesa com dois convidados bastante legais. Eu acho que vocês vão gostar bastante do programa. A gente está recebendo a Carol Barreto, ela é jornalista da EBC, diretora do Sindicato dos Profissionais de Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Boa noite, Carol, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bom? E também com o Rodrigo Noel, ele é morador de Paquetá, da Associação de Moradores, né, de lá, da região, né, da ilha, e a Morena, né, conhecida e famosa aqui dos cariocas. E eles estão numa luta lá que a gente está trazendo para debater aqui hoje, que é com relação à revogação de horários impostos pela concessionária das barcas, que é a CCR. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui hoje. E estamos aqui também, do meu lado direito, com o Márcio Pinheiro, ele é diretor do Sindicato RJ, engenheiro naval, e a gente está trazendo hoje aqui um assunto principal, né, no programa que fala de privatizar faz mal ao Brasil. A gente não pode deixar de estar falando aí da greve dos petroleiros, uma greve gigante que está chegando aí há mais de 10 dias parados, e a gente traz aqui um panorama, né, que ele está crescendo a cada dia. Certamente, quando vocês aí tiverem já ouvido o programa, isso já vai ter mudado um pouquinho, mas a gente vai dizer aqui mais ou menos como é que está o quadro. A gente está com 48 plataformas paradas, são 11 refinarias também, 20 terminais, 7 campos terrestres, 5 termoelétricas, uma usina de bioenergia, uma fábrica de fertilizantes, uma fábrica de lubrificantes, uma usina de processamento de xisto e um complexo petroquímico e 3 bases administrativas. Né? Eu vou passar o programa agora para o Márcio Pinheiro, para ele comentar um pouquinho sobre essa greve. E o que a gente tem de novidades, né, Márcio, com relação a essa greve, é que as plataformas do pré-sal também estão paradas, né, que são justamente as plataformas que trazem aí mais de, né, milhões de barris por dia, e que isso aí com certeza vai causar uma desestabilidade na economia, não é isso, Márcio? Exatamente, Rosa. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos convidados, boa noite, Rosa. Realmente, a interrupção da produção, principalmente dos campos do pré-sal, vai impactar e muito a produção de petróleo, e isso aí nós esperamos que vai fazer, que vai fazer o governo voltar atrás dessa campanha de dilaceração da Petrobras e venda, certo? Sabemos que os petroleiros hoje estão, assim como outras classes também, mas o conhecimento que nós temos é dos petroleiros, né? Existe uma perseguição da companhia, principalmente aqueles que são contra essa política entreguista que está sendo implementada. Existe perseguição a diretores do sindicato, mas o pior de tudo é a entrega do nosso patrimônio, a entrega dos nossos campos, a entrega das nossas refinarias, a entrega das fábricas de fertilizante, que isso aí vai causar um impacto social enorme no Brasil. Isso aí vai trazer mais desemprego, mais fome, mais carestia do custo de vida, né? Então nós temos que barrar isso. Esses caras que estão mandando hoje, eles roubam bastante, têm muito dinheiro, não vai desimpactar em nada aumentar o preço. Depois eles fogem e vão para outro país, o país que eles gostam, viver com o dinheiro roubado do povo, né? Então nós temos que combater isso, e só com a greve para conseguir interromper esse grande ataque que está acontecendo à soberania nacional. Tá? Então muito importante a interrupção da produção do pré-sal, das outras áreas também, dos outros campos, né? E isso aí também, a ideia é impedir, já falei, né, impedir
o dilaceramento, o fatiamento da empresa, e também impactar no governo para ver se se toca para a gente tentar mitigar esse plano vergonhoso de entrega do país, né? É por aí. Então, pessoal, é importante que hoje em dia é a principal fonte de petróleo do Brasil, e inclusive ele está sendo exportado cru, né? O óleo exportado cru ele é muito mais barato do que se ele for beneficiado nas refinarias. Vale muito mais produzir a gasolina, o diesel, o querosene de aviação com petróleo. Ele tem muito mais valor agregado do que exportar o cru. Então, a política hoje do governo é vender refinaria, é diminuir a eficiência das refinarias comprando derivados de fora, por isso o alinhamento ao preço internacional, para diminuir a produção de derivados no Brasil, para poder vender as refinarias, né? Isso causa um prejuízo enorme para a balança comercial brasileira. Nós temos condição de produzir esses combustíveis aqui dentro, até atendendo a demanda nacional, e isso não está sendo feito justamente por interesses escusos do atual governo. Aí vale a pena a gente fazer essa ponte aí para o Rodrigo, né, Rodrigo? Boa noite para você, tudo bem? Boa noite. Então, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Petroleira. No caso, assim, os moradores da ilha de Paquetá estão brigando com relação a uns horários impostos, né? Quando isso daí já era para ter barca de graça, devido a todo esse petróleo que a gente tem no Brasil, não era nem mais para estar cobrando passagem para vocês fazerem a travessia, né? Que dirá impor horário. Como é que está essa situação por lá? Essa questão da barca para a gente é fundamental, né? Nós não temos condições de chegar na ilha e de vir para o continente se não for através da barca. Então, não existe ponte ou qualquer outro meio de ligação da ilha com o continente se não for através das barcas, do serviço das barcas, né? Então, no final do ano passado, fomos surpreendidos com um comunicado da concessionária, e era bem isso, era apenas um comunicado informando que da alteração da grade de horários, então com retirada de vários horários de barcas para a gente, para vocês terem uma noção, em cada trecho, tanto na ida ou na volta, nos finais de semana e feriados, a gente tinha 12 horários, a gente passou a ter 6. Então isso impacta diretamente na pequena economia da ilha. Então a ilha que depende muito de turismo, da visita, das pessoas que ali aproveitam o seu final de semana para passear na ilha com seus filhos e filhas, enfim. Esse pequeno turismo que tem dentro da cidade, isso evidentemente está sendo muito impactado. E exatamente numa época que para quem vive da ilha é fundamental. Exatamente o verão, as férias escolares, bem alta temporada. E isso foi uma coisa que não teve negociação com a Associação de Moradores, não foi convocada para ser... Não foi negociado com absolutamente nenhum espaço, seja com os Como moradores... Como funciona, por exemplo, esse contrato que a CCR tem? Esse contrato ele vem lá do final da década de 90, vem da privatização, remonta à privatização da Conerj, ali dos tempos ali do governo Marcelo Alencar, né, todo aquele período bem estranho que se conecta bastante com a história também de defesa da Petrobras, ali no contexto do governo neoliberal do PSDB. Com certeza eles ofereceram várias garantias para poder pegar esse serviço, né? Com o Estado sempre, né, com o dinheiro do povo trabalhador, injetando dinheiro nessas companhias. Sim. Né? Então esse contrato foi feito ali no final da década de 90, com a entrega, na prática, a pilhagem que foi feita com a Conerj. Isso foi para a mão das Barcas S.A., que era um pool de empresas que na prática era tudo comandado pelo senhor Jacó Barata, famoso nos transportes do Rio de Janeiro, bastante famoso essa família. E em um dado momento a justiça entrou no circuito para quebrar esse contrato, porque o senhor Jacó Barata explorava não só o transporte aquaviário, o principal, a menina dos olhos, era transporte para Saquins, era para Sararibó e Niterói, mas também por via terrestre através das suas companhias de viação. Então ele pegava nas duas pontas, ele dominava aquilo dali. Então, num dado momento, entra no circuito a CCR Barcas. CCR bastante famosa por ser uma companhia que administra várias estradas, como a Dutra aqui no Rio de Janeiro, várias por São Paulo, outra pelo Paraná, no Espírito Santo, enfim, é uma grande companhia multimilionária.
Ele pega esse Através dos serviço, pedágios também, quem não fica milionário, né? faz pedágio, exato. Fácil ficar milionário assim. E eles pegam essa concessão e alegam seguidamente que tem prejuízo, mas são incapazes de fornecerem as planilhas de custos. Bom, se tem prejuízo, nós queremos ver. Cadê? Né? Queremos ter acesso a esse tipo de contrato, queremos ter o controle. Não são as auditorias pagas e controladas por eles que vão nos dizer isso dá prejuízo ou não. Se tem prejuízo e a operação não é interessante, devolva para o Estado. Coloque sob o controle dos trabalhadores, de maneira que a gente possa ter, então, um atendimento à real necessidade da população. Hoje, de fato, a Barca, essa grade de horários não nos atende e mexe com todo o nosso modo de vida. E como é que é a relação de vocês, por exemplo, com o Estado para poder reivindicar uma mudança dentro da empresa privada? Temos feito seguidos protestos e tentativas de negociação com as secretarias responsáveis pelo Estado. Fizemos manifestações na porta do Palácio Guanabara, pressionando o governo do Estado e seu secretariado também para que entre no circuito. Isso foi já em 2020? Isso já em 2020. No final, a gente conseguiu, a partir da pressão política mesmo, na mobilização real da população e também conquistando o apoio de outros setores da sociedade, a gente conseguiu adiar a implementação disso. Então, conseguimos adiar, tentamos negociação, fizemos algumas reuniões, pressionamos. A todo instante a CCR se nega, não só se negava, como continua a se negar a negociar. E o governo do Estado tentou entrar no circuito, mas muito mais como cena. Na prática, não pressionou, seja a companhia, através do seu secretariado ou mesmo da agência reguladora, que também se omite no caso, mas diz que vai fazer e acontecer, mas na prática nada faz. Vale ressaltar que Paquetá, por fazer parte do município do Rio de Janeiro, esse transporte seria de responsabilidade, na prática, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sim. Fizemos também reuniões, participamos da reunião do Conselho Municipal de Transporte e até o presente momento apenas promessas. Vamos ver, vamos fazer estudo de viabilidade, joga de um lado, do corredor para o outro, não adianta. Não tem uma parceria assim, com o privado que não se mobiliza através da população. A gente segue plena mobilização, não tem outro jeito, não tem outra forma da gente conseguir reverter esse quadro da grade de horário se não for pela mobilização popular. Estamos bastante confiantes. Iniciamos uma grande campanha desde o início que respeita a Paquetá, que tem perfil também seja no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, no Instagram inclusive, respeita _Paquetá. Sugiro aí a todos que puderem a seguir, ver bastante, tem bastante vídeo, bastante material, é um apoio muito interessante que renova nossas energias e nossas esperanças. Tá ótimo. Carol, aí, passando para você com relação a toda essa questão, a gente sabe da importância que a comunicação tem, e da importância também dela ser uma comunicação pública, que é acessível a toda a população. Queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação da EBC hoje, que a gente sabe que ela está enfrentando várias dificuldades, principalmente agora com esse governo recente, e também com relação a como é que está essa comunicação hoje, que é pública, mas que ela também foi sucateada, tem sido sucateada, e ela não consegue enfrentar, com todas essas opressões do governo, e ditatorial e tudo mais, censura, que a gente está vendo aí que acontece em todos os níveis, ela não consegue realizar a proposta inicial dela, que é de chegar mais perto da população, Bom, a gente tem uma dificuldade na EBC hoje, que ela tanto é material e física, quanto ela é editorial, Materialmente, a gente está com um problema agora, esse início de semana que teve essa chuvarada em São Paulo, alagou toda a nossa sucursal lá. Então, para ter uma ideia, assim, alagou de um jeito que ficaram funcionários presos lá de um dia para o outro, e assim, os equipamentos, tudo alagou, a gente ainda não sabe o tamanho do prejuízo que isso vai significar. Enfim, as pessoas estão trabalhando de casa, está uma situação bastante precária. Mas para além dessa questão que é material, tem a ver com uma contingência em São Paulo, que foi a grande chuva que aconteceu no início dessa semana, a gente tem um outro problema, que esse é mais grave, que é editorial, que é a censura instaurada sobre os veículos da EBC. A gente hoje pouco consegue dar, por exemplo, sobre a greve da Petrobras. Para não dizer que não deu, a gente deu como nota. Quando em outros momentos a gente iria lá e faria uma cobertura decente, Entrevistaria as pessoas, enfim. Fazia o trabalho bem feito. A pública sempre foi a alternativa nessas situações, E aí a gente vive uma censura hoje, tanto dos temas que o governo, de alguma forma, estão contra a agenda do governo, e aí essa agenda econômica está no centro, mas
até de palavras, né? De se banir palavras como ditadura, não se poder referir o que aconteceu ao músico Evaldo no ano passado como fuzilamento, por isso não ser em tese o termo técnico, eu não sei que outro termo técnico poderia ser usado quando o cara... aconteceu ali se não foi isso, né? Exatamente, mas então a gente hoje vive uma censura editorial muito grande do que pode ser falado, dos temas que podem ser falados. Essa censura recentemente ultrapassou as barreiras do jornalismo, chegou nos programas culturais, e a gente não tem mais um mecanismo que a gente tinha até o golpe em 2016, que era um conselho curador que debatia programação, formado por representantes da sociedade civil, representantes de várias categorias, representante indígena, da juventude da periferia, da via campesina, enfim, era um espaço bem plural que debatia a nossa programação e que desde 2016, com a canetada do Temer, ele passou a não existir mais. De lá para cá a censura só se intensificou, né? Então hoje a gente tem uma dificuldade de todos os dias ter que estar brigando para cumprir a nossa missão, que é a missão pública, né? E ter que estar, às vezes, vibrando porque conseguiu emplacar uma entrevista num veículo, conseguiu um trechinho da entrevista que não foi censurado, que de alguma forma pontuou alguma coisa que era importante. Porque hoje a gente está brigando, assim, pelas mínimas coisas. E a gente, assim, queria jogar para a mesa, né, assim, os 3 casos que a gente falou aqui, a gente acabou de comentar, com relação a essa questão de você estar, ao mesmo tempo, entre o público e o privado, né? O quanto isso prejudica a nossa vida e o quanto isso traz de atraso para o país também. Eu queria que cada um comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Bom, eu queria começar primeiro pela área que eu tenho mais conhecimento, que é de transporte público, né? Transporte marítimo. Eu sou engenheiro naval, eu aprendi um pouquinho. Então, o seguinte, o transporte marítimo, ele é o mais barato por unidade, né? O que eu quero dizer com isso? Por uma viagem de barco, por exemplo, de uma barca, por exemplo, assim, não é tão barato. Mas se você for dividir pela quantidade de gente que transporta, é mais barato do que o ônibus, que o trem, o metrô, entendeu? Então, transporte marítimo. Então, isso aí vale para carga também, não é só para passageiros, tá? Então, primeiro, o mais barato é o marítimo, o segundo é o ferroviário, tá? Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma Baía de Guanabara que tem uma potência para ser utilizada para transporte de passageiros. Nós temos vários municípios limítrofes, temos Niterói, temos São Gonçalo, que desde muito tempo sempre prometem e não sai nada, Magé, Duque de Caxias, Guapimirim. Todo em torno da Bahia. Todo em torno da Bahia poderia ser atendido, né? Até a região, até atender Itaboraí, por Comperj, por São Gonçalo, certo? Poderia atender outras áreas, como Ilha do Fundão, aqui, para atender os estudantes da UFRJ. Isso aí não está sendo feito, porque não tem interesse, porque o transporte público, ele tem que ser público, como o próprio nome diz, e não privado. A partir do momento que o transporte público não é público, ele é privado, ele vai atender os interesses dos donos dos meios de transporte. Então não acontece uma integração do transporte, não acontece uma integração do metrô com o trem, com o ônibus, com a barca, com o aeroporto, por exemplo, né? Em alguns casos nós vemos o metrô competir com o trem. Você vê linhas paralelas de trem e de metrô, como a linha 2, por exemplo. Não se termina a linha 2 até a Praça 15 para se integrar com a barca. Por quê? Porque não se faz um planejamento integrado de transporte público, porque tem que atender a vários interesses diferentes, que não é o público que é o verdadeiro interessado nisso. Exatamente porque o transporte público ele tem que ser público. Aí a gente vê hoje o seguinte também, a passagem do ônibus é R$4, R$4,05. Passagem da barca de Rio-Niterói, que é a Araribóia, vai subir agora para R$6,50. A Charitas Praça 15, acho que é R$15, né? Alguma coisa dessa. É caríssima, né?
Mas vou pegar, por exemplo, o ônibus. Duas pessoas pegam um ônibus uma distância curta, é mais barato você pegar um táxi. O táxi sempre foi mais caro. E hoje, por que hoje está sendo mais barato? Porque o custo de transporte, o valor da tarifa é altíssimo. Você vê, eu tive na China algum tempo atrás, ano passado, lá a passagem de ônibus era 1 yuan. 1 yuan, 7 yuan vale R$1 naquela época, agora deve ter desvalorizado. Então, para ver porque lá o transporte público é público, ele é estatal. Então, aquele valor de 1 yuan é o custo para custear o transporte público lá. Não precisa ser 30 yuan, que seria a conversão, né, do R$4, né? Isso mostra que é um absurdo o transporte privado. O privado está na frente do público aqui. Fazendo essa ponte, por exemplo, com os nossos dias, principalmente com o povo fluminense, e casando também com a questão da Sabesp, a gente vê o caso da crise de abastecimento no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Sabesp foi o caso também de privilégio dos lucros, quando teve uma grande crise de abastecimento na região metropolitana de São Paulo. A Sabesp que tem ações na Bolsa de Valores, e aqui no Rio de Janeiro, caso, claro, de desmonte, de ataques muito grandes e seguidos à SEDAI visando a privatização. Quer dizer, nas duas pontas você tem um exemplo claro do que seria o interesse privado sobrepondo ao interesse público, né, e a busca do lucro incessante. E a SEDAI só se mantém ainda hoje graças à resistência contínua de seus trabalhadores organizados. Exatamente. Porque os ataques são muito claros desde os tempos de Garotinho com o senhor Wagner Victor, que hoje é pendurado na diretoria geral da Alerj. Wagner Victor é petroleiro, funcionário da Petrobras. A otimização de custos dele talvez seja para outro canto. Não, se procurar lá, tá lá, Wagner Grande Victor, aparece. É uma figura que passa pelo governo Garotinho, passa pelo governo Rosinha, passa pelo governo Cabral, passa pelo governo Pezão. Então, é sempre um aliado daqueles que querem destruir o patrimônio público, organizam uma pilhagem do patrimônio do povo brasileiro. Enquanto que você vê em várias outras cidades, como Paris, Berlim e outras, a reestatização do serviço de fornecimento de água. Então, inclusive, né, quem privatizou agora está voltando a estatizar. E a discussão é muito clara, né, de ineficiência do serviço, altos valores cobrados, baixo investimento, porque o privilégio é sempre em cima do lucro. Então, você volta para o transporte, que é a discussão principal nossa lá em Paquetá, você pega um exemplo bem próximo aqui da gente, Maricá, onde você tem o transporte público rodoviário garantido dentro do município com verba do royalties. Então, um exemplo que é possível organizar, mesmo numa cidade importante na região metropolitana, que é possível você viabilizar com verba pública o transporte para a população que mais precisa. E se a gente for olhar como é que, de alguma forma, né, se construiu uma ideia de tudo que é público é ruim, se construiu essa ideia na opinião pública, né, e que privatizar é vendido como uma solução, mas quando você olha para os exemplos concretos da privatização, isso não bate com a realidade, né? Quando você olha, por exemplo, a situação da Vale, que agora, ano sim ou ano não, dá uma chuva de lama nas pessoas com as suas barragens mal estruturadas, mal dimensionadas. Se a gente for olhar o sistema de telefonia no Brasil, as operadoras de telefonia são dos serviços que mais recebem reclamações aí dos consumidores. Então, assim, Supervia, né, com chicotada, que já teve até chicotada. Então, se a gente olhar concretamente, onde é que a privatização foi melhor? Foi melhor para quem, né? Eu acho que essa questão que tem que se perguntar e se tenta criar uma lógica, inclusive a mídia faz coro com isso, né, de que o que é público é ruim, e agora na fala do Guedes, de maneira explícita, que o servidor público é um parasita, né? Engraçado que o cara sai do mercado financeiro para falar que parasitas são os outros. Certamente ele entende de parasitismo. Agora, como se também não fosse você investir no serviço público, investir no servidor. Como se você chegasse no hospital e fizesse uma tomografia sem ter ninguém para te atender, sem ter ali um médico, sem ter um enfermeiro, sem ter um técnico de enfermagem, como se de alguma forma o servidor fosse o grande vilão
quando a gente sabe que está longe de ser os privilegiados desse país, os servidores públicos. Muito embora você até tenha servidores que ganham altos salários, mas aí principalmente no legislativo e no judiciário, esses nunca têm seus privilégios abalados, mas quem ganha nesse país de verdade é a elite rentista, né? 1%, que está muito distante aí de ser taxado, de ser alcançado por impostos ou por qualquer obrigação. Então, assim, essa situação que a gente vive de ofensiva sobre o que é público é muito ruim. É preciso que a sociedade se conscientize para que a gente consiga dar uma resposta à altura, né? A gente tem um exemplo aí que para mim assim, é bastante expressivo, que é o SUS, né? A gente tem um sistema de saúde que, inclusive, o sistema, né, o projeto dele, né, toda a criação do projeto do SUS, ela inclusive é copiada e elogiada pelo mundo inteiro, e aqui ele simplesmente não funciona porque não se tem investimento. Ao contrário, é o tempo inteiro sucateado. Então é o que a gente tem há anos visto, né? Então, assim, claro que quando você chega numa emergência que você precisa, né, que você leva uma pessoa doente para um hospital desses, você sai de lá indignado, chateado, briga com todo mundo que está lá dentro, porque as pessoas que estão lá não tem como te atender também. Né? Então aí é muito fácil você criticar o trabalhador que está ali naquela frente, num lugar onde você não tem equipamento, você não tem nem salário também. Né? Hoje eu tive uma notícia que é bastante alarmante, que a Prefeitura do Rio demitiu todos os médicos, né, todas as pessoas que trabalhavam nos projetos de centro de atenção popular, né, que tem várias unidades pelo Rio de Janeiro todo, e os postos de saúde fecharam o atendimento para as pessoas. Essas pessoas foram demitidas, pessoas que já estavam há quase 10 anos trabalhando nos postos de saúde, né, médicos, assistentes sociais, e parece, né, que a outra empresa recontrataria, mas aí vão rever contrato, vão rever valores, vão rever isso tudo, e enquanto isso, essas pessoas que já estavam tendo um acompanhamento, voltam de novo a estaca zero, né, que é a questão da saúde mental. Então, assim, quando a coisa começa a andar um pouquinho, vai o próprio Estado, né, os próprios governantes e dão essa puxada para trás, como está acontecendo com esse governo hoje. A gente já está chegando aqui ao final do programa, né? Eu queria começar aqui, voltando ao contrário, queria, Carol, que você falasse mais um pouquinho sobre a situação do sindicato hoje, como é que as pessoas interessadas podem se sindicalizar, é o meu sindicato também, né? Eu queria que você já deixasse aqui um contato, algum recado, como é que a pessoa faz, jornalistas aí, atenção, que estamos ouvindo, para poderem dar uma força lá para o nosso sindicato. Então, o sindicato, até em função, assim, depois da crise financeira, com o fim do imposto sindical e tudo que veio com a reforma trabalhista, a gente estava funcionando em regime de plantão, né? Então, o sindicato funciona todas as terças-feiras, de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Para quem nunca foi, o sindicato fica ali na rua Evaristo da Veiga, número 16, 17º andar. Então, quem quiser, tiver interesse em sindicalizar, pode dar uma olhada no site, ali tem todos os documentos que você vai precisar levar, e aí é levar lá no sindicato e se sindicalizar. A gente tem uma mensalidade aí de R$45 por mês, que para você vai ser menos 3 cervejas na Lapa numa sexta-feira à noite, mas para o sindicato faz bastante diferença, ainda mais nesse momento que a gente está vendo grandes ataques à atividade jornalística, né? E o último relatório da FENAGE mostra isso, 58% desses ataques vieram diretamente do presidente da República. Então é fundamental que a gente financie o sindicato para que ele possa ajudar a lutar contra esses ataques e para valorizar essa profissão que tem sido tão maltratada aí no último período. E inclusive não só maltratada, mas também desentendida, né, do que é a real função do jornalista. Bom, queria me despedir também do Rodrigo Noel. Rodrigo, foi um prazer estar recebendo você aqui. A gente quer acompanhar de perto essa situação lá de Paquetá, sempre que você puder mandar notícias para a gente. E queria que você deixasse de novo os contatos para as pessoas que podem entrar lá, a gente que não mora em Paquetá, mas admira a ilha, pode curtir lá. Como é que funciona? Sim, primeiro, obrigado a vocês pelo espaço. É um prazer, toda vez que for possível, vocês também tiverem espaço aqui, vir aqui conversar, bater um papo com vocês e com todo o público da audiência da Rádio Petroleira. Nós temos o perfil no Instagram, que é o Respeito _ Paquetá. Lá a gente está sempre publicando alguma coisa importante sobre o movimento que está acontecendo. Tem um perfil no Facebook também, que é o Morena Paquetá. Logo na fotinho tem o logo da Associação de Moradores.
publica bastante coisa também do que está acontecendo. Também bota as fotos lindas da ilha, porque a ilha é muito bonita. Recomendo a todos e todas a visitarem a ilha, quem não conhece, participar. No sábado, inclusive, depois de amanhã, a gente vai ter o bloco Pérola da Guanabara, que é um bloco maravilhoso, super animado, todo mundo para cima, uma energia maravilhosa, que segue pela ilha. Qual o horário do bloco? O bloco já não tem um horário muito fixo. O dia inteiro na ilha. É carnaval, já é esquema carnaval. Então o pessoal vai de manhã na barca, já começa já a tocada já na travessia, quando chega na ilha já toma a ilha inteira de alegria. Então vai esticando até o início da noite. Tá ótimo. Deve ter com certeza alguma movimentação política também para estar divulgando essa situação hoje lá das barcas, né? Sim, tanto a Associação de Moradores quanto os moradores que estão se organizando todos no movimento Respeito a Paquetá, nós vamos fazer uma intervenção organizada para dialogar com essa galera que vai chegar lá. É muita gente que vai no bloco, então é muita gente para a gente dialogar. O bloco costuma dar em torno de 15 a 18 mil pessoas. Para ele é muita coisa, moram 5 mil pessoas, mais ou menos 5 mil pessoas na ilha. Então é uma oportunidade fantástica para a gente dialogar com esse pessoal. Claro, aproveitar o bloquinho, aproveitar o carnaval, manifestação cultural e de resistência popular muito importante, mas também conversar com todo mundo que chega para nos visitar. Sobre isso, com toda né? certeza. Tá ótimo, agradeço a vocês dois, eu vou me despedindo aqui dos ouvintes também, prazer estar com vocês. O Privatizar Faz Mal ao Brasil tem duas reprises, aos sábados e domingos, às 10 da manhã e às 3 da tarde. Um abraço a todos, até o próximo programa, e eu vou deixar a despedida do programa com o Márcio Pinheiro, diretor do Sindipetra RJ, que esteve aqui conosco, engenheiro naval. Também vou lhes apresentar a Carol Barreto, ela é jornalista da EBC, diretora do Sindicato dos Profissionais de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, e também recebemos o Rodrigo Noel, ele é morador de Paquetá, da Associação de Moradores. E também eles estão em luta, fiquem atentos, com relação a essa questão de acompanhar a CCR Barcas, que de forma impositiva mudou os horários de funcionamento das barcas para a gente não poder chegar até lá e eles também para cá. Então a gente tem que manter essa via aí funcionando e a gente vai acompanhar bem de perto essa luta deles. Um abraço a todos e boa noite. Pessoal, queria despedir aqui, né? Queria pedir para vocês de todas as classes, todas as categorias, sejam jornalistas, petroleiros, eletricitários, bancários, etc., sindicalizem-se, ainda mais nesse momento cada vez mais duro, porque é o sindicato que lhe representa, o sindicato que representa os trabalhadores. Você pode ter suas divergências, acontece, é natural, mas o sindicato, ele é a entidade representativa do trabalhador. Valorize seu sindicato, filie-se, apoie a política dentro do sindicato e vamos à luta, porque sem luta não se conquista nada. Porque se não lutarmos, vão privatizar tudo, e privatizar faz mal ao Brasil. E visitem o Paquetá no bloco agora de carnaval. Aproveitem que carnaval é uma ótima oportunidade de expressar todo o nosso descontentamento. Então vamos aproveitar agora. Todo mundo lá para Paquetá, pessoal. Tenham uma boa noite e a luta continua. Valeu! Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.